Pereira Cacheta, meu amigo, pessoal de longa data, né, Ronaldo? Desde o nosso tempo aí de escola, né? Fomos colegas de escola aí na escola agrícola, 4 anos de luta e sofrimento, né, Ronaldo? Verdade. Mas trazendo aqui as informações, e hoje o nosso debate 98, nós vamos estar falando aí de estatística, as pesquisas eleitorais. Qual que é o método que se usa para fazer uma pesquisa eleitoral? O professor Ronaldo Pereira Cacheta, que é professor aqui do Centro Universitário de Patos de Minas, no Unipan, também tem mestrado em administração de empresas, professor de estatística e pesquisa de mercado, é diretor do Instituto de Pesquisas Aplicadas e Consultoria, o IMPAC, qual já agradeço aqui a sua presença e participação conosco, Ronaldo. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Debate 98. Bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes, estamos à disposição, prazer tá aqui hoje. Ô Zé Afonso, pesquisas eleitorais, como é que fica a situação? O professor Ronaldo está à disposição para tirar as dúvidas, né, dos ouvintes que participam conosco aqui, ouvindo a nossa rádio. Aliás, você fez um resumo do currículo dele, né, da biografia dele, que é realmente bastante extensa, jovem ainda, mas já com um trabalho prestado nessa área muito grande, como professor do Unipan, e enfim, como profissional também dessa área de estatística, bioestatística e etc. Muito bem, professor Ronaldo, nós estamos realmente numa fase muito importante, né, porque é um ano eleitoral, estamos caminhando para as eleições e realmente as pessoas ficam querendo saber como é que está essa corrida eleitoral, como é que estão as coisas, mas há ao mesmo tempo um grande descrédito com relação a pesquisas. Afinal de contas, as pesquisas eleitorais podem ser confiadas nessa fase que antecede a eleição? Bom, acho porque que tem o lado científico, né? Mas tem o lado também da credibilidade dos institutos, e aí as pessoas ficam um pouco perdidas a respeito. Eu acho que o público, de forma geral, realmente fica perdido, né? Porque são muitas informações. Alguns anos atrás se fazia menos pesquisa e eram institutos, a gente tinha institutos mais conhecidos. Mais tradicionais, né? E atualmente o que eu tenho visto é que toda semana tem uma pesquisa com resultados diferentes e isso deixa as pessoas confusas em relação a metodologias diferentes, né? Então eu acho que... Principalmente, não querendo cortar você, mas cortando, professor, com relação a essas pesquisas que são publicadas muitas vezes nas mídias sociais sem nenhuma identificação do instituto. Aí fica difícil de confiar, né? Eu acho que aí é um aspecto importante, porque a partir do 1º de janeiro do ano que tem eleição, as pesquisas que são publicadas devem ser registradas no TSE, ou seja, aí nesse registro consta quem pagou a pesquisa, o valor da pesquisa, a metodologia da pesquisa, o período da pesquisa, então tem todas essas informações disponíveis no site. Agora, pesquisas que não tem isso, na verdade, são enquetes, né? E enquetes não tem confiabilidade científica, é importante falar isso, porque a enquete ela é muito direcionada. Vamos supor que alguém ligado a um determinado partido coloca na internet uma pesquisa, eles chamam de pesquisa, né? É lógico que aquele resultado vai ser mais favorável aquele perfil de um candidato que está aliado com aquela pessoa que já está bem segmentado. Já está bem segmentado. Eu vejo aí programas de televisão, mesmo de rádio, colocam uma enquete todo dia lá. E os ouvintes que tem aquele perfil daquele programa, avalia. Sempre o resultado é favorável à posição daquele programa. Então não dá para confiar em tal de enquete, sabe? Enquete são levantamentos exploratórios, ou seja, para você ter uma ideia inicial. Então, alguém quer abrir um novo negócio, aí de repente a pessoa joga uma enquete, levanta ali uma sondagem inicial, mas não dá para acreditar em enquete. Quanto que hoje está o preço médio
para fazer uma pesquisa eleitoral? Só falou em questão de valores, existe uma tabela, esse preço é praticado em Patos, não, esse é em Uberlândia, esse é em Belo Horizonte, esse é nacional. Existe uma tabela de preços, né? Nesse sentido, segue uma tabela ou não? Cada instituto ele estipula um valor específico. Então, Matheus, não existe. Eu estava olhando isso, porque no registro das pesquisas que são publicadas constam os valores, né? Eu vi até aqui da Paraná, eles cobraram 200 mil para fazer a pesquisa a nível nacional, pesquisa porta a porta. Mas vi outras pesquisas por telefone, 100 mil reais, sabe? E a grande maioria que tem pago essas pesquisas são bancos, corretoras, bancos, e é isso. Agora, a nível municipal aí, é o valor do instituto mesmo, tem de tudo, né? Agora, quando você vê uma pesquisa extremamente barata, levanta suspeita, né? Porque para fazer pesquisa você depende de pesquisador na rua, deslocamento, uma série de coisas. Então, o custo de uma pesquisa não é assim, sei lá, você não faz uma pesquisa, vamos supor que em Patos aí você gasta aí no mínimo 30 pesquisadores na rua fazendo pesquisa. Vamos pôr um custo aí de 150 cada pesquisa. Só coleta te custa 5 mil. Então, quando você vê alguém que fez uma pesquisa aí, 2 mil reais, aí tem coisa, sabe? Então, isso é alguma coisa. Essas pesquisas publicadas que o valor é extremamente baixo, ou foi mal feita, ou tem alguma coisa suspeita, assim, sabe? De que não declarou corretamente. E com relação ainda a esse embasamento para dar mais credibilidade às pesquisas e melhor posicionamento do eleitorado, da população de um modo geral, em termos de critérios técnicos, o que é mais recomendado hoje? Seria a pesquisa espontânea ou tem algum outro tipo de pesquisa que dá mais credibilidade ao trabalho? Bom, o que é muito importante nas pesquisas começa lá com um planejamento, né? Na composição da amostra. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, é feito um questionário. Logicamente, esse questionário tem que ser bem feito, porque você pode induzir os eleitores a resposta dependendo do jeito que você pergunta, né? E depois vem os aspectos de composição dessa amostra. O que é a amostra? A amostra ela deve ter um perfil que ela represente o público-alvo, no caso, todos os eleitores. Então, se a gente pensar numa pesquisa a nível de Patos, a gente estratifica por regiões geográficas parecidas. Dentro dessas regiões é estratificado por sexo, masculino e feminino. Se tiver mais homens ou mais mulheres, vai manter a mesma proporcionalidade. Dentro ainda de cada sexo ou gênero, né, existe ainda uma divisão de acordo com as faixas etárias. Por quê? Porque os jovens podem ter opção, podem ter intenção de voto diferente das pessoas em outras faixas etárias. Os homens podem votar diferente das mulheres. Então você tem que compor uma amostra que ela seja representativa. E a nível de Brasil é da mesma forma, ou seja, é definido um tamanho de amostra de acordo com margem de erro e nível de confiabilidade. Em cima disso é feito sucessivos sorteios para compor as amostras, ou seja, das cidades que vão fazer parte. E em cima disso é feita uma proporcionalidade. Então é muito importante ter ali uma amostra. Você brinca o seguinte: nessa amostra, se a gente tirar uma foto dessas pessoas que responderam a pesquisa, ela deve ter a cara dos eleitores do Brasil. Se tem mais jovens, se tem mais idosos, se tem mais homens ou mais mulheres. Então a foto deve constar, ser representada. Isso é o ponto-chave da pesquisa. Odivar, ainda uma outra curiosidade. Professor Ronaldo, ainda com relação à questão cultural, por exemplo, isso também é observado. E outra coisa, o que não entra muito na cabeça das pessoas, eu me incluo entre essas pessoas, é o fato de você, em nível de Brasil, por exemplo, ouvir 2.000 e tantas pessoas e, de repente, aquilo ali dá um embasamento técnico, científico, para que a pesquisa realmente acerte na sua previsão. Pois
parece muito pouco, né? Quando a gente pensa em 2.000 pessoas. Porque o primeiro critério é a definição da questão da margem de erro. Então, o que é uma margem de erro? A margem de erro, ela existe porque nós não pesquisamos todos os eleitores. Então, a gente pega uma amostra. E nessa amostra, depois é feita uma extrapolação, é feita uma inferência para todos os eleitores. Então, se eu coletar uma amostra, dá um resultado. Se eu coletar outra amostra, dá outro resultado. Então, ali a gente tem uma margem de erro, é o quanto daquele resultado da amostra que pode variar para mais ou para menos. Se eu quando extrapola esse resultado para a população. Isso é extremamente importante. Sim. E o nível de confiabilidade é com qual certeza que eu garanto essa margem de erro. Então, vamos supor, uma pesquisa um candidato teve lá 30%. Se a margem de erro for de 3 pontos percentuais, quer dizer que aquele candidato pode ter de 27% a 33% dos votos, para todos os eleitores, não na amostra. E ainda tem um nível de confiança. Com qual certeza? Geralmente as pesquisas são feitas com 95%. Quer dizer, se fizer 100 pesquisas, 95% estaria com uma margem de erro de 3 para menos e 3 para mais. Esse cálculo, o tamanho da amostra praticamente não muda, se é para o Brasil, se é para Minas Gerais, se é para Patos de Minas. Então, quando a gente tem uma população aí com acima de uns 10 mil, um público acima de 10 mil, esse cálculo aí do tamanho da amostra não muda. Agora, qual que é o grande detalhe? O grande detalhe é como que eu vou alocar essas 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 1.000 pessoas que vão fazer parte da amostra. Aí o segredo. Ou seja, eu tenho que distribuir essas pessoas de forma que eu vou arrumar uma amostra que ela tenha a cara dos eleitores, seja do Brasil, de Minas Gerais, de Patos de Minas. Aí que é o grande segredo. E se errar, aí você começa a ter resultados distorcidos. Professor Ronaldo, e agora em relação à questão da metodologia? O senhor falou que tem pesquisa que você bate de porta em porta, tem por telefone, tem aquela questão que você aborda a pessoa na rua. Como é que é a metodologia usada para se definir a percentagem numa pesquisa? Não estou dizendo só eleitoral, não, porque vocês fazem pesquisa também em âmbito de outros, né? Outros segmentos também. Empresariais. Aliás, a pesquisa, eu entendo que a pesquisa é fundamental, né, em todos os setores. Agora, na questão política, há muito descrédito ainda, mas a pesquisa em geral, ela é muito importante. Hoje você tem que ter um embasamento de uma pesquisa séria, né, para se direcionar, principalmente no mercado de trabalho, mercado empresarial, né? Para tudo se faz pesquisa, né? A pessoa quer abrir um novo negócio, ele faz pesquisa, quer avaliar qual que é a satisfação dos funcionários da empresa, faz pesquisa, quer ver a satisfação de clientes, se faz pesquisa. Lá no Unipan nós fazemos pesquisa para avaliar os cursos, para avaliar os professores. Então, se é porque um grande comércio ou uma indústria, isso, não vem para Patos sem fazer uma pesquisa diária, né? Nós temos aí quantidade enorme de supermercado aqui. Esse pessoal deve ter feito pesquisa, né? Não tá com aqui, certeza. não é? Pesquisa de mercado. Eles vão investir aí milhões aí se não tiver uma informação, né? Mas vamos lá, a pergunta do Edivar sobre Pois é, agora, bate na porta da casa da pessoa, é por telefone, para a pessoa na rua, como é que isso é feito, Ronaldo? Aí, Edivar, antes, né, dessa pandemia, as pesquisas, na grande maioria, era feito face a face, ou seja, pesquisas pessoais. Tinha um pesquisador ali e ele... Tete a tete. Aí tem instituto que fazia de porta em porta, na casa das pessoas. E, por exemplo, o Datafolha usa pontos de fluxo. Tá? Ele sorteia cidades, mapeia o setor censitário, mas ele pega pontos que passam mais gente. Tá? Metrô, ponto de ônibus. Isso. Locais de movimentação. De movimentação, que represente o eleitorado. Mas aí veio a pandemia. E aí que tá. Começou esse negócio, não é possível fazer pesquisa, né, porta a porta, e vamos começar a fazer pesquisa por telefone.
Atualmente, a quantidade, eu estava dando uma olhada, da grande maioria das pesquisas, o pessoal está fazendo por telefone usando robô. Tipo, aquelas ligações gravadas, né? Você grava e fala, olha, aqui é do Instituto tal. E aí, se as eleições fossem hoje, aperte tal, aperte não sei o quê, e segue, né? E é feito, e isso está valendo, ou seja, está autorizado pelo TSE, é autorizado isso. Mas sinceramente, eu acho que isso pode ter um viés, não estou falando que tem, porque é preciso a gente ainda ter os resultados aí do pleito, para a gente ver o que vai dar nisso. Mas por quê? Você pega uma pessoa muito simples, ela às vezes não entende a pergunta, não é, Zé Afonso? A pessoa. E não tem ninguém para dar o suporte, porque aquilo é um robô que está falando do outro lado, né? Aquilo foi gravado automaticamente. Então, sinceramente, eu acho que a melhor forma de fazer é a pesquisa de casa em casa, porta a porta. No meu instituto, nós fazemos pesquisa, com grande maioria, batendo na porta das pessoas. Aí você tem as cotas que tem que ser feita, o pesquisador apresenta e faz a pesquisa. Em cidades pequenas, pessoal, pra vocês terem ideia, até a pesquisa de rua, ela tem um viés de erro, sabe por quê? Porque as pessoas são fanáticas com pesquisa, com partidos, gostam muito, posicionamentos, né? Você pega aí uma determinada cidade, Lagoa Formosa, pode ser Carmo do Paranaíba, Carmo, já né? que você citou aí, Carmo, Lagoa, pra vocês terem ideia, o pessoal chega a esconder atrás do muro para ver em quem que o outro vizinho vai falar que vai votar. E aí, assim, tem um instituto aí, vai lá responder pesquisa. Isso impacta no resultado. Então, a nossa orientação é o seguinte, olha, se na rua, se aparecer alguém e falar, me entrevista, você fala para a pessoa, olha, eu tenho a cota certa e nós fazemos uma pesquisa de forma aleatória, então aqui, dessa forma não tem jeito de fazer pesquisa. Porque senão ele influencia o resultado. Determinado candidato arruma lá, sei lá, 150 pessoas, 200 pessoas, um grande de pessoas, para se apresentar para responder a pesquisa. Aí ele vai aparecer bem na foto. Isso acontece em cidades do interior. Agora, esses grandes institutos, como eles, nessas cidades menores, eles fazem poucas amostras, talvez isso não dá um efeito. Agora, capital, o povo não tem isso não, sabe? Lá, você acha que lá em São Paulo, Belo Horizonte, as pessoas é até difícil arrumar quem responde. Agora, cidade menor, o pessoal é outro estilo. Então, a recomendação que a pesquisa que eu acredito tem mais credibilidade é a pesquisa feita face a face, de casa em casa. Falando da nossa realidade, professor Ronaldo, agora, há casos em que a pesquisa, a pessoa que está ali fazendo o trabalho dela, né, entrevistando, fazendo a pesquisa, ela não é bem recebida pela pessoa, né, que ela aborda ali naquela hora? Isso acontece muito, né? É porque as pessoas, né, têm que ter um tempo, e outra é que as pessoas, principalmente política, uma boa parte, tá cansado disso, né? Então aí eu acho que as pessoas, e principalmente quando é porta a porta, eu acho que as pessoas respondem, participam, mais por uma questão de se ver no lugar do pesquisador que está ali no sol, tomando sol, participando. Aí a pessoa, até não gostaria de responder muito isso, mas ela vê uma gentileza no pesquisador. Então, a gente, do meu instituto, nós não recebemos muitos não. Mas o pesquisador é preparado, fala assim, olha, ninguém é obrigado a responder. Se a pessoa falar que não quer, você bate na outra casa e segue o caminho. Então, tem aí uma resiliência quanto a isso. O que a gente mais observa, pesquisa eleitoral, são aquelas mais famosas, né? Só citou pesquisa de mercado. E agora, é uma curiosidade, é claro, está diretamente ligado aqui com o nosso trabalho. Pesquisa de audiência, de rádio ou TV, como que é feita? A gente sabe que TV utiliza aquele sistema do Ibope em São Paulo, né? Mas o rádio, como que utiliza a pesquisa para medir e aferir a audiência no rádio? Matheus, há um tempo aí, eu acho que até não sei se uns 3 anos mais ou menos, o meu instituto fez aqui para o Sistema Clube. Então, nós medimos a memória recente, assim, olha. Perguntei, ontem você ouviu o rádio? Aí eu falei assim, ouvi. Aí nós perguntamos, qual desses programas Rádio Clube, você ouviu algum
Ah, sim. Qual programa? Ouvi o 98, né? No programa Debate. E aí nós aferimos, ou seja, a pesquisa foi feita todo dia da semana e a gente perguntamos em relação ao dia anterior. Por que o dia anterior e não com que frequência você ouve rádio? Aí depois essa foi outra pergunta. Perguntamos o dia anterior. Porque aí ela se torna como se fosse estimulada, né? Você está estimulando você tem ali uma resposta para a pessoa responder. Não, tem como ser espontânea também? A pesquisa? Tem. A gente faz espontânea e faz estimulado. Agora, espontânea, tem gente que não lembra, né? Então, se eu perguntar para você o que é que você comeu semana passada, de repente você não lembra. Então, quantos pares de sapato que a mulher comprou num ano, dependendo, ela vai lembrar. Então, por isso que a gente tenta fazer a pergunta mais... O melhor, talvez, seria assim, ligar para um número grande de pessoas, por exemplo, no mesmo momento, disparar aí e perguntar, você está assistindo, está ouvindo rádio? Sim, qual rádio você está ligado aí? É um jeito de fazer, embora aquele aparelhinho ele é show, né? Mas nem todo mundo tem. É até mais esse jeito aí funciona. Essa espontânea, até na questão política, ela tem que estar muito sintonizada, porque, por exemplo, você perguntar se a eleição fosse hoje, em qual candidato você votaria, ele tem que conhecer pelo menos quem quer ser candidato, né? Agora, essa espontânea, por que é feita essa pergunta? É porque quando a pessoa fala espontaneamente, acredita-se que aquele voto, aquela intenção é uma intenção bem cristalizada. Então, quando eu te pergunto, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para presidente? Sim. E você solta o nome da pessoa. Então, aquele nome está na sua cabeça. Aquele resultado é muito consistente quando a pessoa fala assim. Agora, quando eu te apresento uma listagem de nome, aí eu tô meio que lembrando, tô te ajudando, tô te dando uma ajuda, né? Às vezes você nem sabia, olha, eu não sabia que o Zé Afonso era candidato. Ah, não, o nome dele tá lá, eu gosto muito dele. Vai tal pessoa. Agora, um período... quando a gente ainda tem um prazo grande para as eleições, a espontânea ela não dá um resultado tão bom porque as pessoas nem sabem, não é? Então tem muita gente que ainda não sabe, por exemplo, quem são os candidatos a deputado estadual e federal aqui em Patos, por exemplo, né? E às vezes nem o meio político sabe, ainda está conversando, está negociando, esse tipo de coisa. Bom, agora são 8h26. Nós estamos batendo um papo aqui com o professor Ronaldo Pereira Cacheta. Ele é mestre em administração de empresas, professor de estatística do Centro Universitário de Patos de Minas e também diretor do Instituto de Pesquisas Aplicadas e Consultoria, o INPAC. Eu vou pro intervalinho, mas antes deixa eu lembrar você que o Cicobi Credicopa é mais que um banco, minha gente. É a nossa cooperativa de crédito. Dornelles Imóveis, compra, venda e construções de casas e apartamentos em Patos de Minas e região. É só você acessar dornellesimóveis.com.br. Minas Saf Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, ou você acesse também o grupopatense.com.br. Unipan, educação que transforma. Intervalinho rapidinho, é só para tomar uma aguinha e já a gente retoma aqui com a sua participação também no nosso WhatsApp 3888-1798. Tem dúvidas em relação à metodologia, a pesquisas eleitorais? Participe com a gente nos mandando mensagens pelo WhatsApp 388-1798. A gente vai estar falando também de pesquisa eleitoral a nível municipal também, tá? Já no Debate 98. Bom dia. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A líder do Alto Paranaíba. Rádio Clube. Sabe qual é a diferença entre ter uma pós-graduação do Unipan e não ter? É simples. Sem ela, você é o Rogério. Com ela, você é o Rogério. Entendeu? Não seja mais um no mercado. Seja um especialista. Faça uma pós-graduação no Unipan e forme-se em 0800 940 4006. Pós-graduação Unipan. Você
o especialista. Nossa satisfação. Tá barato demais. Beterraba, cará e limão Tahiti, 1,97. Banana maçã, batata extra, cenoura e chuchu, 2,97. Banana prata e tomate, 4,97 o quilo. Galinha congelada, 5,99 o quilo. Feijão carioca, fufu legal, 6,49. Acém bovino, 27,99 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Aposentado ou pensionista do INSS, servidor público estadual e federal. Aproveite o crédito consignado do Sicoob Credicopa com parcelas que cabem no bolso. É a chance de transformar seu sonho em realidade. Consignado com taxas até 22% menores e parcelas em até 96 meses. É só até 31 de março e você não precisa ser cooperado para contratar. Procure a agência do Sicoob Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária e aproveite. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Terceiro simpósio de Direito de Família e Sucessões de Patos, Minas e região será promovido no Unipan. Hoje, exatamente às 19 horas, no Salão do Júri do Centro Universitário de Patos, Minas, Unipan, o terceiro simpósio de Direito de Família e Sucessões de Patos, Minas e região. Na oportunidade, o promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. Kleber Couto, ministrará uma palestra sobre o tema Responsabilidade Civil no Direito de Família. O promotor de Justiça aposentado do Estado de Minas Gerais, Dr. Dimas Messias de Carvalho, também proferirá a palestra. Ele abordará o seguinte assunto: as recentes decisões do STF que norteiam o direito de família e sucessões. O evento será promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, de Patos, Minas, em parceria com a Comissão de Direito Civil e Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção Patos, Minas, e o Centro Universitário Unipan. Olha, o IBDFAM é uma instituição jurídica não governamental sem fins lucrativos que tem o objetivo de desenvolver e divulgar o conhecimento sobre o direito das famílias e, atualmente, o Instituto conta com mais de 19 mil associados inscritos, reunindo entre seus membros advogados, assistentes sociais, defensores públicos, desembargadores, estudantes, juízes, promotores, procuradores de justiça, psicanalistas, psicólogos e operadores do direito no Brasil e no exterior. O coordenador do curso de Direito, professor Alexandre Máximo Oliveira, explicará a importância da parceria. Ele, inclusive, diz que a difusão de conhecimento por meio de simpósios, congressos e afins tem muito a engrandecer os profissionais da área e os estudantes que contarão com a oportunidade de participarem de eventos únicos com temas atuais e pertinentes sobre o direito das famílias e o direito sucessório. Ele destacou dessa forma. As inscrições ficarão abertas durante um bom período no site unieventos.unipan.edu.br, com investimento de R$15 para estudantes e R$30 para profissionais. Portanto, se você não se inscreveu e quer tentar uma vaga, ainda tem tempo. A participação no evento acarretará certificado de 4 horas de extensão. A aluna de Educação Física é aprovada em programa de mestrado na UFTM. Trata-se de Raíssa Soares de Queiroz, aluna do curso de Educação Física, bacharelado do Centro Universitário de Patos, Minas, Unipan. Ela foi aprovada no dia 17 de março no programa de mestrado em Educação Física da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, IFTM. A linha de pesquisa da aluna será Epidemiologia da Atividade Física. Eu falei aqui é IFTM, na verdade é UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E também o grupo de estudos em agronomia firma parceria com a empresa Forte Green. Aí eu vou falar mais a respeito ainda durante essa semana, porque são muitas as informações do Unipan
Aqui no Debate 98 é só ficar ligado. Unipam, educação que transforma. São 8h33, 8h33, e a Minasaf Brasil, a empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão e mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se, em fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense, Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e Serra do Salitre. É só você ligar 3823-8362 ou então acessar grupopatense.com.br. Atenção, você produtor rural, essa é para você. Olha, o Plano Safra 2021-2022 já está disponível no Cicobi Cred Copa para você, produtor familiar, médios e grandes produtores rurais também. Melhor para a sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Cred Copa, que fica na Praça Desembargador Frederico 37, a praça da antiga rodoviária aqui em Patos de Minas, e solicite a contratação. Falando também para você em nome de Dornelles Imóveis, que agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento no residencial Grand Prix 2. Informa ainda que restam algumas unidades. Comunica, novo lançamento é o residencial Luiz 15. Apartamentos com quartos sendo uma suíte, sala, copa, cozinha, uma ou duas vagas de garagem, sacada na sala ou no quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadria em alumínio, prédio semi-pastilhado, elevador inox. Residencial Luiz 15, novo lançamento Dornelles Imóveis. Fica na rua João Pereira da Silva, 217, do bairro Jardim Paraíso, em Patos de Minas, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, telefones 999750403 ou 999750493. Você também pode acessar dornellesimóveis.com.br. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo com o professor Ronaldo Cacheta, falando de estatística, falando de pesquisas eleitorais mais direcionadas também para a nossa cidade, Patos de Minas. Vamos colocar o povo no rádio, Matheus Alves. Bora pra lá, porque a Vera Lúcia está no 3818-1798. Bom dia, Divá, José Afonso, Matheus, Zuzu. Desejo uma abençoada quarta-feira para todos nós. Vera Lúcia Aranha, abraço, dona Vera Lúcia. Um beijão pra dona Paulinha Nogueira, tá na sintonia, tá lá, né, tomando cafezinho e na escuta. Fã do Zé Afonso, apaixonada com a comunicação que o Zé Afonso faz. Abraço, minha querida. O Zé Reis tá na caminhada e ouvindo a gente. Bom dia, amigos da Clube 98, aqui é o Zé Reis. Eu tô fazendo caminhada e ouvindo vocês. Já virei fã de vocês. Valeu? Opa. Gosto muito de ouvir a programação de vocês, é muito bom, sabe? Opa, obrigado, seu Zé Reis, pela sintonia. O Ronaldo Mota, ele mandou um áudio pra gente, 40 segundos, vou rodar daqui a pouquinho. O Mauro da Coleta tá na sintonia. Tamo junto, Maurão. O Gil Cury, bom dia, povo da bancada, bom dia. O Marcos, bom dia. Como conquistar a confiança nas pesquisas eleitorais? Porque depois das últimas eleições, eu desacreditei totalmente. Erraram muito feio e hoje não tenho confiança mais. As pesquisas que estão aí para presidente, o Lula lidera em todas. Mas quando vemos ele saindo às ruas, não temos a movimentação desses eleitores como temos com Bolsonaro, que sai às ruas e leva multidões. Aí eu fico com o pé muito atrás quanto a essas pesquisas. É isso que o Marcos está ressaltando aqui. É um fato. Quando o Lula sai às ruas é xingado, ou até mesmo nos aeroportos. Agora o Bolsonaro é ovacionado. A Neide está participando conosco. Bom dia. Também sou apaixonada pela apresentação do Zé Afonso. Ei, Zé Afonso, hein? Opa, quem é essa? A Neide do Alvorada. Muito obrigado, hein? O Ronaldo está revoltado. Ronaldo, vou pedir para você mandar pra gente o nome do posto de saúde. Se tiver aqui no áudio, eu não me atentei ao nome do posto de saúde, ele faz uma reclamação. Bom dia, Divá, bom dia, pessoal da Rádio Clube aí. Eu fui no posto de saúde agora com o meu menino, tá passando mal, e não tem médico, tá atendendo só um médico de 8 em 8 dias. O que essa bosta desse prefeito tá fazendo sentado nessa cadeira aí?
Ele tem que tomar uma atitude, porque saúde é prioridade. A gente paga imposto, é um direito do cidadão. Vamos ver se esse homem resolve alguma coisa para a pobreza, porque tá foda. Porque pobre não dá conta de pagar um plano de saúde, pagar médico. Fala para nós aí, ajuda nós aí, por favor. Meu amigo Ronaldo Mota, a reclamação é muito relevante, mas o próximo ouvinte, por favor, controle um pouco as palavras, porque esse horário a gente tem que ter uma certa calma para falar algumas coisas. É claro que o senhor está muito revoltado, se foi levar seu filho para ser atendido, atendimento médico não teve, a gente se revolta e revolta muito, com toda razão. Ô, Mateus, mas para mandar áudio, vamos ficar mais tranquilozinho. É a mesma linha da Vanilda também lá do Vale do Vila Rosa, que também está reclamando, está sem agente de saúde lá, e gostaria de saber, né, se tem previsão, como é que fica a situação, porque pertence à unidade de saúde lá do Jardim Paulistano, e segundo ela, a situação de saúde também é complicada. A gente então aguarda um posicionamento da prefeitura com relação a essa falta de médicos nos postos de saúde e agentes de saúde também. Edivar. Beleza, maravilha. Daqui a pouquinho tem mais participações aqui através do nosso WhatsApp, 388-1798. Nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o professor Ronaldo Pereira Cacheta, professor de estatística e também diretor do Instituto de Pesquisas aqui em Patos de Minas. Na verdade, eu queria que você explicasse mais sobre esse trabalho de vocês aqui, Ronaldo. Que instituto é esse aqui, o qual você é diretor? Bom, o INPAC já existe no mercado desde 2007 e a gente, né, presta trabalho aí na área de pesquisa de satisfação de cliente, pesquisa de mercado, e fazemos também pesquisas eleitorais. Logicamente, as pesquisas eleitorais têm um período mais específico, né? Não era para ser tão assim, né? Eu acho que as avaliações de governo deveriam acontecer de forma permanente, mas o que eu vejo ainda é que poucos prefeitos, poucas prefeituras realizam pesquisas realmente para conhecer como que está a sua avaliação. Então isso é um ponto que eu acho que teria que ser melhor. Muitas das vezes a gente vê, por que a pessoa não coloca, faz uma enquete? Não, para você conhecer bem de forma científica, deveria ser feito pesquisas, ou seja, o que é o problema principal da cidade, né, como que está a avaliação do gestor. Isso poucas prefeituras fazem, ser sincero com vocês. E nesse sentido também é necessário fazer um registro no Tribunal Eleitoral? Nesse caso não, né? A não ser que a pessoa vai, o que fala do registro é para fins eleitorais mesmo, né? Nesse outro caso não existe a necessidade. No ano da eleição, se tiver vínculo e tal, se faz essa publicação, mas nos outros não. Agora, tem muitas pesquisas que são feitas que elas são internas, sabe? Não é divulgado para a população. Eles podem ser feitos, né? O prefeito, de repente, ele faz a pesquisa e não publica esses resultados. Agora vamos trazer para nossa realidade. Eu falei em relação às eleições municipais. A pesquisa às vezes ela é feita hoje e amanhã o resultado acontece de ser um outro, né? O resultado das urnas acontece de ser outro. Isso pode acontecer? O que faz com que o eleitor mude de opinião assim de um segundo para o outro, de uma hora para outra? É mais fácil virar voto no município? Bom, essa é uma pergunta interessante e que esse fenômeno ele tem acontecido bastante, né? Tanto é que aconteceu em Patos, teve um certo movimento na última eleição, a eleição para governador de Minas foi um fator muito interessante. A rede social acho que pesou muito, né? Mas como que a gente analisa isso? Se você pegar no caso da última eleição para governador, a gente já tinha indicativo que o Zema já vinha crescendo, embora não na proporção. E foi um efeito assim de última semana, nos últimos 10 dias mesmo. Isso a pesquisa de campo, assim, ela não consegue captar de forma tão eficiente, porque se gasta aí um tempo para fazer pesquisa, tabula pesquisa. Depois de obtido do registro, só é possível publicar depois de 5 dias. Então, o fenômeno foi tão forte que
que não foi possível os institutos captar isso. Quer dizer, em 5 dias pode acontecer uma tendência enorme, né? Um impacto muito grande na preferência. Né? Agora, tem outras formas de analisar, são as redes sociais. Então, existe análise que possibilita ver o movimento das redes sociais, o que está acontecendo. Aí você pode fazer uma análise real time. O senhor acha assim que, porque em 2018 isso foi assim, muito claro. Eu imagino que para Bolsonaro ter conseguido a eleição, porque a grande maioria não queria o PT no governo, e além disso também a gente tinha muitas imagens e vídeos, mas se o PT voltar, o Brasil vai se transformar em Venezuela, então, ou seja, de certa forma, colocando medo no eleitor de algum resultado. Então, tanto é que de lá para cá a gente teve limitações no WhatsApp, a gente teve bloqueio de alguns aplicativos, com tudo isso para tentar evitar a disseminação da fake news, que convence. A fake news, ela convence a pessoa a votar em determinado candidato. Mas a gente vem observado, e esse combate à fake news tem sido muito intenso. O senhor acha que 2022 vai ter um termômetro parecido com 2018? Porque a gente viveu 4 anos mostrando fake news, que rede social tem muita fake news, os grupos de família, os grupos de amigos, e manda um vídeo aqui, um vídeo colar, uma imagem aqui, uma imagem lá, e a imagem montada, enfim. A gente observa então que as pessoas agora têm um certo cuidado, um cuidado maior para a decisão a ser tomada baseada em rede social. Será que 2022 vai ter o mesmo termômetro de 2018? Bom, eu acho que vai depender muito do rigor da lei. Ou seja, se a lei for forte, ou seja, firme, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de soltar essas fake news aí, porque é muito injusto, né? Até porque das últimas eleições para essas próximas agora, a lei na informática avançou muito, né? E precisa avançar mesmo. Verdade. Tem um rigor muito maior do que até então. Né? E outra, eu estava vendo alguns indicadores, nessa eleição principalmente a rede social, o peso vai ser, eu vi os números, você pega ali Facebook, o WhatsApp, deu que mais de 80% dos eleitores levam em consideração informação no WhatsApp, no YouTube, no Facebook. Isso é um comportamento, é um fenômeno que mudou nas últimas eleições e vai ter um peso muito forte nessa eleição. Foi até algo que o Marcos falou, com aquela relação. Quando o Lula sai, ele é vaiado, Bolsonaro é ovacionado. E aí, nas redes sociais, e você que está me ouvindo, não precisa me considerar bolsonarista, que eu apenas estou citando a informação, o Bolsonaro tem disparado à frente do Lula, seguidores no Instagram, no Twitter, Telegram, enfim, Facebook. Ele tem muito mais seguidores do que o Lula. Só que aí o Lula, ele aparece melhor pontuado. Agora, na rede social, e quando sai às ruas, Bolsonaro é ovacionado e tem mais seguidores. Como entender isso? Que Lula está à frente de Bolsonaro, sendo que nas redes sociais e na rua ele tem uma movimentação maior. Bom, eu acho que aí, Matheus, tem coisas que é multivariado, sabe? Esses comportamentos não dá para falar, o Bolsonaro sai, mas o Bolsonaro é o presidente. Eu não estou defendendo Bolsonaro nem Lula, longe de personalidade. Nossa análise tem que ser uma análise figura famosa. Não, nós temos que fazer uma análise aqui de critérios e não tirar essa questão de paixão. Então, peço que... Eu sei que o eleitor, quando ele tem uma paixão, pode falar o que for, que ele vai seguir naquilo. Não vai mudar isso. Mas a situação que você pega lá pro Bolsonaro quando ele sai, quanta segurança que ele leva? Tem isso. Tem a questão também do eleitor do Bolsonaro. Ele é diferente, ele assim, em termos de paixão, você pode ver que ele é um eleitor apaixonado mesmo. Então ele vai, ele sabe, ele é um comportamento diferente. Ele defende, é mais agressivo. Se o Bolsonaro aparecer. Não, eu acho que ele é mais apaixonado mesmo nesse momento. Ele apresenta mais. O eleitor do Lula, ele tá talvez um eleitor mais quieto ali e tal. Ele é um eleitor, quem que é o perfil? Estou com esses números aqui, do eleitor do Lula. As pessoas de renda mais baixa. A pessoa às vezes não tem nem condição de ir num lugar e tudo. E aí o Lula também não é o presidente. E do jeito que estão os ânimos, eles têm um certo medo de expor o candidato assim de qualquer jeito. Então eles estão estudando isso. Eu acho que o Lula vai sair, mas vai sair estudado, lugar pensado, estratégico. Então, assim, e tem uma estratégia
para quê? Se um candidato está ganhando, a equipe de marketing vai expor aquele candidato ao ridículo. Então, existe movimentos tudo muito pensado, sabe? Então, esse é um critério, mas que de repente não dá para falar, o Bolsonaro quando sai, ele apresenta muito mais. Então, eu acho que assim, se você pegar o Nordeste, por exemplo, que tem quase 30% dos eleitores, lá é nítido que o Lula ganha no Nordeste. Você pega o Bolsonaro e ganha onde? Ganha no Sul. Está melhor no Sul. O Sul tem menos gente. Então, sabe, assim, quando você vai fazer uma análise, não pensa só nessa variável. Pensa numa série de variáveis interagindo entre si. Por isso que essas análises, elas não podem ser feitas de forma individualizada, considerando uma variável só. E a questão da multivariação, né? Uma questão que pesa muito numa corrida eleitoral é exatamente a rejeição. O candidato com mais rejeição é o que tem menos chance de ganhar. Então, quer dizer, se ele cai no agrado da população, se ele tem empatia com a população, com o eleitorado, né? Se ele se torna uma figura popular, às vezes nem tanto pelo que ele faz em termos de trabalho para a população, mas sobretudo de empatia com a população, isso pesa muito na balança. Nesse sentido, professor Ronaldo, você acredita numa possível terceira via nessa corrida presidencial? Porque até agora o que se fala é Bolsonaro e Lula, né? O que as pesquisas estão indicando, né? Bom, Zé Afonso, Edivar, eu sinceramente não vejo essa possibilidade. Sabe por quê? Porque tem uma pergunta, qual que é a possibilidade da pessoa mudar de voto? Entre os eleitores do Bolsonaro, 85% disseram que está certo o voto. São fiéis. Então quer dizer que 25% tá certo com o Bolsonaro. Diz que do Lula, o resultado que eu vi é 80%. Então, se ele está com perto de 40%, mais ou menos, vamos considerar 40% que ele tem. Então, é perto aí de uns 35%. Então, se você pegar 35 mais 25 aí, ó, já deu 60% dos votos estão comprometidos. E aí tem os brancos, tem os nulos, tem não sei mais o quê. Ainda tem um punhado, vários candidatos aí correndo atrás para ser o terceiro. Então, e o espaço de tempo tá muito pequeno. Então, sinceramente, não acredito. E outra, você pega aí o Moro, que veio, né, que tinha essa possibilidade boa, e veio esse movimento aí do MBL, que deu uma partida aí com os fatos que aconteceram recentemente, e ele está com dificuldade de crescer. Então, tudo pode acontecer, né? Porque o pessoal fala que em política é igual uma nuvem, que você olha para o céu, num determinado momento ela está de um jeito, você olha de novo, ela está de outro jeito. Então, tudo pode acontecer. Mas a chance realmente é baixa. Agora são 8h51. Deixa eu só pedir licença aqui você um pouquinho, um instantinho, Ronaldo, porque a gente vai para o intervalinho, mas deixa eu lembrar primeiro aqui da Minasaf Brasil, que é a empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão e mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se de fazer um plano funerário, é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense em Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e Serra do Salitre. Você pode acessar o site grupopatense.com.br ou então ligar 3823-8362, Grupo Patense. E você, produtor rural, essa é para você. Olha, o Plano Safra 2021-2022 já está disponível no Cicobi Credicopa para produtor familiar, médios e grandes produtores também. Melhor para a sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização e industrialização, tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico, número 37, é a praça da antiga rodoviária, e solicite a sua contratação. Agora são 8h52, daqui a pouquinho a gente retoma aqui o nosso debate 98. Até já, bom dia. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde.
Aposentado ou pensionista do INSS, servidor público estadual e federal. Aproveite o crédito consignado do Cicobi Credicopa com parcelas que cabem no bolso. É a chance de transformar seu sonho em realidade. Consignado com taxas até 22% menores e parcelas em até 96 meses. É só até 31 de março e você não precisa ser cooperado para contratar. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária e aproveite. Quer colher fruto cereja além da conta? Aplicando Mature da Sates é possível. Mature aumentou a produção de café cereja em 41%. Essa solução Sates ajuda na regulagem dos processos de amadurecimento dos frutos, melhorando sua qualidade e aumentando resultados. Quer ver na prática? Acesse www.sates.ind.br e marque uma visita técnica. Sates, lavoura saudável, negócio saudável. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Muito bem, estamos de volta, faltando só 6 minutinhos para as 9 horas da manhã. Deixa eu lembrar você, olha, que a Dornelles Imóveis está agradecendo a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento no Residencial Grand Prix 2. Informa que ainda restam algumas unidades. Comunica novo lançamento, Residencial Luiz 15. Apartamento com quarto, sendo uma suíte, sala, copa, cozinha, uma ou duas vagas de garagem, sacada na sala ou no quarto, piso em porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadria em alumínio, prédio semi-pastilhado, elevador inox. Residencial Luiz 15 é novo lançamento Dornelles Imóveis, fica na rua João Pereira da Silva 217, no bairro Jardim Paraíso, em Patos de Minas, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis 999750403 ou 999750493. Você também pode conhecer as novidades acessando o site dornellesimóveis.com.br. Tá faltando só 5 minutinhos aí para as 9 horas da manhã, Zé Afonso, para a gente finalizar aqui o nosso programa. Deixo aqui mais uma vez a sua participação. Tá certo. Bom, para finalizar da minha parte, professor Ronaldo, é claro que nós temos a questão ética, né? E nós não podemos entrar a fundo nisso, porque evidentemente o Instituto de Pesquisa ele tem essas responsabilidades. Mas, a seu ver, como cidadão, como eleitor também, como é que você vê a corrida eleitoral aqui em Patos, em nível local, em termos de candidatos às próximas eleições para deputado federal e deputado estadual? Você acha que um movimento se fortalece ou isso precisa ser mais intensificado agora para frente? Bom, Zé Afonso, eu acho que precisa ser mais intensificado. Acho que, pelo que eu sei, né? O momento é de negociação, o momento é de articulação, e até abril, né? Porque eu tenho um momento aí que tem que as filiações. Então acho que a partir de abril a gente vai ter essas questões mais... Um quadro mais delineado, né? Até para se fazer depois as pesquisas também, né, Ronaldo? Isso. Porque por enquanto, né, tudo tá nas suposições, né? Então, nesses aspectos aí, é muito importante o nível de conhecimento do candidato, né? Porque uma pessoa que quer ser candidata a deputado, se ela não for conhecida, é realmente difícil, né? É realmente difícil. Mas um aspecto que a população acho que precisa prestar muita atenção é aquela questão de muito candidato de fora. Isso na última eleição aí, né? E a gente tem que 60%, 40%, quase que a metade dos votos, de repente vão para outros candidatos de outras cidades. Em prejuízo dos candidatos locais, né? Aí também eles poderiam buscar votos em outros municípios também. Aliás, a pesquisa consegue detectar isso, Ronaldo? Consegue. Aí a gente pergunta se a pessoa pretende, se valoriza o candidato da cidade ou se para ele tanto faz. Consegue detectar, né? Consegue. E o número é grande, que diz que tanto faz. Então nós vamos ter para deputado estadual, federal,